Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E lhe disse: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhes disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E neste 18º domingo do tempo comum, a Sagrada Liturgia nos inspira e nos pede que devemos aspirar às coisas do alto. Devemos nos esforçar pelas coisas do alto, pelo céu, pela glória que Cristo Jesus, nosso Senhor, nos concedeu. Como assim nos recorda a segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Porém, amados irmãos e irmãs, para que possamos buscar, nos esforçarmos para atingirmos essas coisas do alto, como assim o apóstolo nos pede na segunda leitura, temos que ter bastante coragem. Coragem para renunciar muitas coisas, sobretudo uma vida vaidosa, como nos alerta a primeira leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A vaidade, amados irmãos e irmãs, ela pode ser uma dificuldade na nossa vida cristã, de esforço e de busca constante pelo céu. Porém, para entendermos este tema da Sagrada Liturgia de hoje, vamos nos aprofundar no Santo Evangelho. O Evangelho de hoje ainda continua no contexto do longo caminho para Jerusalém. Isso é importante entendermos. Nós sabemos que nosso Senhor começa o itinerário para Jerusalém, a cidade santa. Lá nosso Senhor é perseguido, nosso Senhor é questionado, nosso Senhor é colocado à prova pelos seus opositores, os mestres da lei, os fariseus, o grupo que não gostava de Jesus. E o caminho para Jerusalém se torna um caminho catequético, porque é neste caminho que nosso Senhor aproveita para catequizar os seus apóstolos acerca do seu reino, acerca do seu projeto de vida. Jesus aproveita o caminho para Jerusalém para mostrar verdadeiramente aos seus apóstolos em que consiste o seu reino, antes de chegar ao Calvário, a morte de cruz. Então, o caminho de Jerusalém para os apóstolos não se resume somente em um caminho geográfico, em uma estrada. O caminho de Jerusalém, ele vai mais além. Ele se torna uma oportunidade de conversão espiritual,
porque nosso Senhor vai mostrando aos apóstolos o modo que eles devem proceder para que realmente eles abracem a missão da edificação do seu reino. E chegando a um certo povoado, uma pessoa chegou para Jesus, esta pessoa não é identificada, e disse: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os seus bens? É uma pergunta que a princípio nós podemos achar que Jesus não quis resolver a situação deste homem, que ele pede ajuda. Agora vamos para o contexto histórico. Naquela época, como nem todo mundo conhecia a lei, e como nem em todas as cidades existiam pessoas gabaritadas para interpretar a lei e fazer justiça, era comum, sobretudo nos povoados, nas pequenas cidades, quando aparecia um rabino, uma pessoa estudiosa, uma pessoa intelectual, eles iam até eles para que assim pudessem resolver os problemas de forma pacífica. Isso era muito costumeiro no tempo de Jesus. Os rabinos, os mestres, aqueles que tinham estudo e que conheciam a lei, até gostavam de resolver estes casos, porque quando resolviam estes casos, eles também ganhavam uma certa recompensa, e uma recompensa bastante generosa. Agora vamos para a lei. Quem ficava encarregado de dividir a herança sempre era o filho mais velho. Pela lei, o filho mais velho era quem era o responsável para dividir a herança. E como filho mais velho, a lei lhe garantia a maior parte da herança. 50% para o filho mais velho e os outros 50% para dividir para os restantes dos filhos. Era assim que a lei da época ordenava. Era assim que a lei da época regia. E as famílias mais tradicionais, elas temiam muito que na hora da divisão da herança acontecesse vamos dizer assim, algum desentendimento que fosse obrigado a ir até o juiz, porque ia gerar um escândalo público. Então as famílias mais afamadas, as famílias mais criteriosas, ou nós podemos dizer assim, as famílias mais tradicionais, procuravam resolver estas questões de herança sem ser necessário e até um terceiro, para não gerar um escândalo público, para que o nome da família não fosse exposto à sociedade. Então, pelo pedido do homem, nós já entendemos que ele não era o filho mais velho. Ele era um dos filhos mais novos. E com certeza, a herança ela não foi dividida da forma justa, como assim mandava a lei. Porque ele chega a Jesus e pede a Jesus para que vá até o irmão, para que o irmão divida a herança com ele. E a resposta de Jesus é até um pouco, vamos dizer assim, seca. Jesus diz: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E aí, nosso Senhor vai dizer: prestai atenção, tomai cuidado com todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E Jesus aproveita a oportunidade para fazer uma verdadeira catequese para aquele homem e para os seus discípulos. E Jesus conta uma parábola, como é de costume e como é a forma pedagógica de Jesus fazer com que eles entendam a sua mensagem. Jesus conta uma parábola que diz que a terra de um certo homem deu uma grande colheita. E o homem não sabia o que fazer, porque não tinha
armazém suficiente para armazenar tudo aquilo que ia ser colhido. Então, o homem fica sem saber o que fazer. E ele pensa consigo mesmo: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Aqui, amados irmãos e irmãs, nós já adentramos de forma bem específica no tema da vaidade, o tema lá da primeira leitura do Eclesiastes. Prestemos atenção que a fala do homem está sempre na primeira pessoa do singular. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar, vou construir, vou armazenar todo o meu trigo. Todo o meu trigo. A fala do homem está sempre na primeira pessoa do singular. Na vida dele não existia espaço para Deus nem para o próximo. Nem para Deus e nem para o próximo. Vou derrubar, vou construir, vou armazenar. Vou comer, vou beber, vou descansar. Ele exagera nos pronomes possessivos. Para ele só existe o meu e o eu. O meu e o eu. Na vida dele não existia espaço para o outro. Ele nunca pensou no outro, em dividir, em compartilhar, em usar de caridade. E nem muito menos para Deus. E aqui nós entramos num segundo tipo de vaidade. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de vaidade. Isso é uma compreensão minha. A primeira vaidade nós podemos elencar como a vaidade exterior. Porque muitas vezes nós temos uma compreensão de vaidade muito estranha. A gente às vezes julga uma pessoa se ela é vaidosa ou se ela é simples pela maneira de se vestir. E isso está errado. Muito errado. A maneira de você se vestir não diz o seu caráter. E pode até dizer. Então a primeira vaidade é a vaidade exterior, que adentra também no tema do nosso proceder com as nossas vestimentas. Mas não se resume somente a isso. A vaidade exterior, ela vai muito além. Não está só na maneira como eu me visto. A vaidade exterior está também na maneira como eu trato as pessoas, como eu me dirijo a elas, como as pessoas têm um significado na minha vida. A vaidade exterior é aquela vaidade que você sempre quer estar em um batente maior do que o outro, em um patamar maior do que o outro, acima do outro. Aí na sua fala, no seu jeito de agir, no seu jeito de proceder com os outros, você sempre se coloca como superior. Aí depois vem os acessórios. Roupa é um acessório que talvez até te defina se você é uma pessoa simples ou humilde, mas que não é o fundamental na vaidade exterior, porque é um acessório. Porque nós temos tantas pessoas que se vestem de uma forma simples, mas no modo de agir e de falar, um ignorante, que não sabe tratar as pessoas. Primeira vaidade. A segunda vaidade é a vaidade interior, que é a vaidade do homem do Evangelho. Embora que no homem do Evangelho exista os 3 tipos de vaidade. Primeiro diz que ele era um homem rico, de muita
muitas terras, suas terras de uma grande plantação. Então aí nós entendemos que ele era um homem rico. Agora vamos lá para a segunda vaidade, que também nós encontramos no homem do evangelho de hoje. É a vaidade interior. A segunda vaidade é a vaidade interior. Em que consiste esta vaidade? Quando eu se utilizo demais do meu ego, quando eu alimento demais o meu ego, como o homem do evangelho de hoje. Vou construir, vou derrubar, vou armazenar, vou descansar, vou beber. Ele dialoga com ele mesmo, como diz o evangelho. O que vou fazer? E ele pensava consigo mesmo: vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. A vaidade interior é aquela vaidade onde o meu ego fala mais forte. Só existe eu. As coisas só funcionam se eu for o centro das atenções, se eu estiver no meio, e tudo tem que girar em torno de mim. A vaidade interior, que é uma vaidade muito perigosa para a nossa vida cristã, porque mata o sentimento de humildade que poderia existir ou que já existiu em nossos corações. E a terceira vaidade, eu caracterizo a terceira vaidade como a vaidade religiosa ou não religiosa. Quando o meu ego está tão inflamado que eu me torno o centro, aonde Deus não tem mais lugar na minha vida. Ou então quando eu me utilizo de Deus para me apresentar como santinho e julgo os outros, como aquela oração do fariseu, que entra um fariseu e um publicano no templo, e o fariseu reza assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros homens, eu rezo, faço jejum, pago o dízimo de tudo que tenho. A vaidade religiosa, aonde eu se utilizo de Deus, do seu santo nome, para me apresentar como a pessoa mais perfeita do mundo. Pessoa mais perfeita do mundo. Ou então, quando eu faço de mim mesmo a minha própria religião. Ou eu vou mais além. Quando eu quero tratar Deus como um garçom, nós fazemos muito isso. Nós queremos tratar Deus como um garçom. Nós queremos que Deus sempre esteja pronto para nos servir. Como se a gente vai para um restaurante e o garçom vai passando, a gente chama e a gente quer que ele esteja de prontidão para nos servir. Vaidade religiosa. Quando eu quero tratar Deus como um garçom, que ele tem que estar pronto para me servir a hora que eu precisar. Que parece que é assim, eu dou com a mão e vem em minha direção perguntar o que eu quero, me oferecer um cardápio. E se a gente quiser arrochar mais, a gente vai mais para frente. Um exemplo muito prático: nas nossas festas de padroeiro, se o meu nome não sair no convite, ou se o padre não agradecer, no outro ano eu já não contribuo, porque o importante é o meu nome sair estampado. Vaidade religiosa. Eu me utilizo da religião para me sair como a pessoa mais perfeita e a pessoa mais boa do mundo. Esqueça na festa de padroeiro de chamar o nome de uma pessoa, ou erre pelo menos um acento. Se tiver na fila para entregar o envelope, sai na hora, dá meia volta e não entrega, porque leu o nome errado, porque chamou errado. Nem devolve o envelope, porque o
importante é a autoimagem. E essa autoimagem eu me utilizo de Deus para promover a minha imagem, o meu nome. E nisso nós vamos compreendendo o caráter de cada um, como o caráter do homem do evangelho de hoje. Uma pessoa totalmente egocêntrica. E quando Jesus conta essa parábola, Jesus está quebrando com o monopólio interior que existia entre o povo hebreu. Porque o povo hebreu, eles tinham uma concepção de quanto mais bens, mais eram abençoados pelo Senhor. Era isso, e era assim que eles interpretavam a lei. Quanto mais bens eu tivesse, mais eu era visto e considerado uma pessoa abençoada por Deus. Era assim que o povo hebreu interpretava o acúmulo de bens. Quanto mais bens eu tivesse, terra, ouro, prata, escravos, mais eu era favorecido pelo céu. Era sinal que o céu estava escutando minhas preces. E quando Jesus apresenta essa parábola, o intuito de Jesus é quebrar totalmente com isso e mostrar aos seus discípulos que o reino de Deus, o reino que ele veio instaurar e inaugurar, não consiste no acúmulo de bens, mas na vida fraterna. É por isso que Jesus não entra na divisão da herança do homem. É por isso que Jesus, antemão, parece dar uma resposta grosseira ao homem. Homem, quem te incumbiu? Quem me incumbiu de dividir os teus bens? Quem me encarregou de dividir os teus bens? É por isso que Jesus não resolve a situação do evangelho de hoje, do homem que pede a ele para suplicar ao seu irmão que divida a herança conforme manda a lei. Porque Jesus aproveita da oportunidade para fazer uma verdadeira catequese, levar todos aqueles que estão ao seu redor uma verdadeira reflexão, que herança não é para ser dividida. Porque se Jesus tivesse entrado na deste homem para dividir a herança, Jesus sabia que futuramente aquela herança também seria uma causa de desunião quando ele morresse, porque ia ter os filhos, e assim ia gerar uma cadeia de brigas, de intrigas, de divisão. É por isso que Jesus não entra nessa. E tudo isso é fruto de uma coisa chamada vaidade. A vaidade é a mãe do egoísmo. A vaidade é a mãe da injustiça. A vaidade é a mãe da prepotência. Porque a pessoa vaidosa, ela nunca vai querer se curvar ao outro. Ela nunca vai querer ser menos do que o outro. Ela nunca vai querer estar num patamar menor do que o outro, ou abaixo do outro. E o Eclesiástico já diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quando morrermos, nada disso valerá. E Jesus, ele aproveita na parábola para colocar uma intervenção de Deus. Quando o homem diz: agora vou descansar, vou comer, vou beber, vou aproveitar a vida. Aí Jesus coloca na parábola a intervenção de Deus. Deus que intervém na vida deste homem e diz: louco, ainda nesta noite pedirão contas de tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Jesus, quando coloca na parábola a intervenção de Deus, Jesus não está aqui fazendo isso como uma forma punitiva, como se Deus viesse pedir a vida daquele homem como uma forma de castigá-lo. Não é isso. Jesus coloca a intervenção de Deus como aquele que nos ajuda a refletir para quem iremos deixar o que acumulamos nesta terra. Para quem? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Para quem vamos deixar o que acumulamos nesta terra? A intervenção de Deus nos mostra uma coisa, amados irmãos e irmãs, que a vida, ela é um dom de Deus, dado de forma gratuita. Nós sabemos que o que caracteriza o dom é a gratuidade de quem dá e a maneira de
de quem recebe. Dom é tudo aquilo que nós temos, que nós não conseguimos ter como posse. Como posse, que nós já recebemos de alguém de forma gratuita e generosa. Dom é isso. E quando Jesus coloca a intervenção de Deus na vida daquele homem, dizendo que naquela mesma noite Deus pedirá a prestação de contas da vida daquele homem, Jesus quer mostrar aos seus discípulos que a vida como dom de Deus, ela só tem sentido como quando o homem se torna dom para a vida do próximo. Quando o homem, com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele é, se torna dom para ajudar o próximo. Senão é tudo ilusão. Quando vier a morte, nós não levaremos nada. Então a vida ela só tem sentido quando nós sabemos colocá-la à disposição do outro para ajudá-lo. Aí eu me torno dom para o outro. E é assim que nós devemos proceder. E quando nós entendemos que nossa vida é um dom e que devemos colocar à disposição do outro para que também nos tornemos dons na vida daquele outro, aí nós seremos livres de todo e qualquer tipo de vaidade. E o último versículo que continua, que é o 21, que é o coração do texto de hoje, diz assim: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. E qual é essa riqueza que devemos comparecer diante de Deus? A liberdade de espírito. Quando eu não me sinto preso a nada nem a ninguém. Quando eu sei transformar a minha vida em dom. Quando eu sei transformar a minha vida em dom para contribuir com a vida do outro, aí eu cheguei à plenitude da riqueza de Deus. Porque existe uma graça chamada partilha, fraternidade, caridade. A riqueza que nós devemos comparecer diante de Deus é essa. E é com esta riqueza que nós herdaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.